Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite também. Pronto. Como é que estamos, meus irmãos? Tudo certo por aí? Bem, pastor. Tudo bem, mas eu acho que não estou aparecendo. Aqui. Paz do Senhor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo na bênção de Deus. Boa Tudo noite. na bênção. Tudo bem? Maravilha. E esse cafezinho aí, então. Cris? Para acordar. Ah, tá. Tem que O esperar. Gustavo tá no cima. Tá certo. É bom para dar uma esquentadinha também, né? Apesar que não tá frio ainda. É, mais ou menos. Frio. Tá admitindo? Ó, Frio é na serra. A Fábio sabe disso. Frio é lá. Meu Jesus. Lá já tá frio. Já é frio, nem quero ir para lá para ver. Ah, bem assim mesmo. Bem assim. Então tá bom, meus amados. Que mas eu sou maravilha. friolenta. Eu, qualquer coisa, já tô cheia de casaco. Oh, Jesus amado. Então tá, meus irmãos queridos, vamos dando início aqui. Eu sei que o pessoal vai chegando devagarinho, né? A turma vai entrando. Aí a Cris vai nos ajudando, o Thiago também vai nos ajudando ali a inserindo o pessoal, né? Então nós vamos começar nesse momento. E aí eu acho que agora a gente já faz um mute, né, Cris? Então tá, perfeito, então. E aí nós vamos iniciando aqui nosso momento aqui, então, em nome de Jesus. E eu gostaria de que nós iniciássemos aqui orando, pedindo que Deus viesse nos dando direção, nos dando graça, nos dando a sua bênção aqui, né, em nome de Jesus, para que a gente possa realmente ter um tempo muito abençoado e proveitoso aqui, em nome de Jesus. Amém por isso. Querido papai, nós reconhecemos, ó Deus, que sem o Senhor, se não for a tua mão poderosa, se não for a tua presença, qualquer coisa que vamos fazer, Senhor, e vamos realizar, ela perde o sentido, ela perde o significado, papai. Senhor, eu te louvo, Deus querido, porque não há, Senhor Jesus, realmente, de fato, ó Deus, nada pode impedir, Senhor, o teu agir, Senhor. Não é porque as portas do templo se fecharam que nós vamos deixar, Senhor amado, de estarmos juntos em unidade, em comunhão. E acima de tudo, Senhor amado, podendo ainda ser igreja relevante para poder pregar este evangelho, Senhor Jesus. Ó Deus poderoso, transpondo, Senhor, os desafios e as problemáticas atuais. Pai, a nossa vida está em tuas mãos e nós entregamos esse tempo precioso em tua presença, Senhor, rogando que tu nos conduza aqui e nos dirija, Senhor amado, para um tempo em tua presença. É o que desejamos, é o que queremos, é o que nós, ó Pai amado, rogamos a ti em nome de Jesus. Necessitamos ser ministrados, ser encontrados pelo teu amor e pela presença magnífica, majestosa do teu Espírito Santo. Se nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, eu quero mais uma vez, então, aí dar o nosso boa noite, o nosso bem-vindo para todos vocês, em nome de Jesus. Já aumentou bastante a telinha, já estou olhando aqui embaixo, já entrou mais gente depois da oração, né? Que bênção. E eu, antes de nós mencionarmos aqui qualquer palavra, eu fiz não um desafio, mas um pedido para o Moisés e para a Jura, né? Para eles estarem aqui agora cantando, louvando ao Senhor. É claro que vocês já sabem, né, que infelizmente a gente tem que deixar os microfonezinhos tudo no mute, a não ser do Moisés, que vai ficar agora, né, audível para nós, senão fica muito bagunçado. Mas independente de estarmos no mute aqui, os nossos microfones, o importante é que Jesus ouça a nossa voz. Então, eu vou pedir para a Cris liberar aqui o microfone do Moisés e da Jura, tá? E aí depois
Depois, então, a gente volta aqui, então, para termos um tempo de compartilhar a palavra. Bom, Boa noite, Moisés. Boa bom, noite, meus Jura. irmãos, então Deus vamos. abençoe vocês. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos o seguinte, vamos todos cantar juntos, né? E é um momento, esse hino é para o momento que nós estamos vivendo, né? Para ficar firme nas promessas. É o hino 154, firme nas promessas. Quem puder, canta junto, se der para abrir aí ou não, vamos cantar junto. $185. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Agora nós vamos cantar o 386. Agora, irmão. Se eu tivesse 1000 vozes, e aqui fala na pátria também. Estão ouvindo, irmão? Estão ouvindo? Sim. Sim. Não. Se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher, com os louvores de Cristo, que singular prazer. Sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbra-me sobremaneira, infunde em me vivo ardor. Sua presença constante firma-me o coração. Tira-me toda incerteza, guarda na provação. Sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbra-me sobremaneira, e infunde em me vivo ardor. Desta nação brasileira,
seja Jesus Senhor. Que este país tão querido renda-se ao Salvador. Sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbra-me sobremaneira e infunde-me vivo ardor. Amém. Amém. Aleluia. Eu creio que realmente esse último, então, aí tem tudo a ver com o que a gente está vivendo mesmo, né? De fato. É verdade. Obrigado, Moisés. Obrigado, Jura. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, nosso objetivo aqui, na verdade, né, nessas quartas-feiras, eu sei que todo mundo já tem praticamente acessado essa sala, mas é o nosso encontro na família, ou seja, é um momento muito nosso da igreja, da gente ruminar a palavra, da gente revisar algumas coisas. E eu quero só fazer menção do texto bíblico que nós lemos no domingo, no culto, mas quem estava na sala na última quarta-feira, aqui no Zoom, eu falei que eu gostaria de começar a ter aquele momento que era previsto na nossa agenda, no dia 5, né? Ou seja, no primeiro domingo de abril, nós temos a nossa reunião de unidade, nosso culto de unidade. E eu gostaria de poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso. Mas, para que nós não fiquemos aqui sem a leitura da palavra, meus irmãos, eu quero mais uma vez mencionar o texto bíblico e pelo menos reforçar aqueles 3 pontos que nós ministramos e pregamos no domingo no nosso culto, então. O texto que nós lemos, tá? Vou só retomando aqui. O texto que nós lemos foi Êxodo, capítulo 12, né? Em virtude do domingo de Páscoa. Foi Êxodo, capítulo 12, que é a primeira menção a respeito de Páscoa, na verdade, né? Que nós temos na palavra de Deus. E é, de fato, aqui, talvez, o grande foco, o grande centro, realmente, a grande base, né, da mensagem a respeito de Páscoa. E claro que nós sabemos, e nós que somos cristãos, nós já temos essa noção pelo próprio Evangelho, que essa palavra já se cumpriu cabalmente, ela se fez totalmente já verdadeira entre nós. Mas eu quero fazer menção do texto de Êxodo 12, irmãos, mais uma vez. Versículo 1 diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Nada comereis do animal, não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Amém. Até aqui nós lemos a palavra, meus irmãos, no domingo, porque nós tínhamos como título da mensagem, né, os sinais da Páscoa do Senhor, os sinais da Páscoa de Cristo. E, basicamente, eu tenho falado quase
que constantemente, na verdade, pelo menos desde que começou essa função da pandemia, do templo fechado, e tudo que nós estamos vendo e ouvindo aí através dos noticiários, e até mesmo nós aqui, igreja em Porto Alegre, igreja que eu digo de forma bem geral mesmo, a igreja, né, de Porto Alegre, temos conversado bastante, semanalmente, né, sobre tudo que tem acontecido, temos tido um tempo bem interessante, inclusive nesse sentido também. Eu tenho falado basicamente, irmãos, a respeito de que esse momento atual que nós estamos vivendo são sinais, eu não tenho dúvida nenhuma que são sinais de Deus para o mundo. Eu não creio que Deus envie um vírus, né? Eu não acredito nisso, né? Por mais que alguns dizem que sim, eu particularmente eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar, mas eu acredito sim que Deus usa todas as coisas, isso sim, para de alguma forma transmitir um recado, para transmitir algo, para ensinar algo ao povo, à igreja e também para aqueles que não acreditam, para aqueles que não creem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito básico, irmãos. Vou pegar o texto de Êxodo também, né, o livro de Êxodo, quando uma sarça está queimando no deserto e aí, de repente, uma delas está queimando, só que ela não se arde ou não se consome no fogo. Então, Moisés vai olhar aquilo que ele achou muito estranho. Por que ele achou estranho aquele dia, naquele momento? Primeiro porque Deus pegou algo natural, porque queimar sarça a 50 graus Celsius num lugar seco é algo natural, não é algo sobrenatural. O que era sobrenatural é que ela custou a ser consumida, ela não se consumiu, isso foi sobrenatural de algo natural. Então eu acredito que essa pandemia, de alguma forma, ela não procede divinamente, veio de Deus para nós, não. Mas eu creio, sem dúvida, que elas são sinais, né, recados para mim, para nós, o povo de Deus, mas também para o mundo. E o sinal, meus irmãos, que eu tenho falado, e basicamente no texto que nós estamos lendo aqui, é que a Páscoa, para o povo de Israel, era um sinal. Eu comentei isso no domingo, é um sinal de um novo tempo, de um novo começo. Ainda que eram 10 pragas, ou ali já estava em 9 pragas, ou seja, acredito piamente que todo mundo estava em polvorosa, não só o povo egípcio, mas também o povo de Israel, porque ninguém sabia qual era a segunda praga, nem a terceira, nem a quarta. Né? Não sabia. Ninguém sabia exatamente quantas eram exatamente que viriam e quanto tempo levaria cada uma delas. Mas elas vieram. E eram sinais de poder de Deus para, principalmente, mostrar ao povo do Egito que havia um Deus poderoso, maior que as rãs, maior que as moscas, maior que os gafanhotos e todos aqueles deuses que o Egito adorava. Então, era para o povo de Israel um sinal de um novo tempo. E foi isso que eu mencionei na mensagem de domingo. Eu entendo, irmãos, que nós agora, em Cristo Jesus, nós estamos num novo tempo. Nós não podemos cair, talvez, nessa vala comum de todo mundo se desesperar por causa da pandemia, de todo mundo ficar em polvorosa, porque o mundo está assim, está um colapso financeiro no mundo, um colapso dos governos, né? Ainda que alguns entendem, talvez, de alguma forma que, sei lá, a teoria da conspiração, eu não vou entrar nesse mérito aqui, irmãos, porque eu não tenho autoridade para falar sobre isso, né? Mas o que eu entendo, isso sim, para mim, para nós aqui, irmãos, crentes em Jesus, é que desde que a Páscoa, ou seja, a ressurreição de Cristo, quando eu entendi Jesus como meu Senhor e meu Salvador, começou um novo tempo nas nossas vidas. Começou um novo tempo na minha vida. Então eu não posso cair na vala comum de me desesperar que nem o mundo se desespera, em nome de Jesus. Então essa é uma das grandes verdades da Páscoa. A segunda grande verdade dessa Páscoa, do sinal da Páscoa para Israel, é que era uma libertação para eles individualmente, mas para todos aqueles que estavam ao redor. E aí eu entendo no Novo Testamento que a Páscoa de Cristo, a Páscoa do Senhor, o sinal desta Páscoa, para mim, é a minha vida livre do pecado, livre da condenação, livre das maldições deste mundo, livre da ira de Deus, mas essa liberdade que me atinge deve também, de alguma forma, atingir os meus irmãos ou aquele que está mais próximo, os meus vizinhos, por exemplo, como é o texto bíblico. Ou seja, eu vivo, né, nessa nova vida, na liberdade de Cristo, livre do mal, mas isso não é só para mim. Eu preciso repartir isso com os meus vizinhos, com aqueles que estão próximos de mim.
E era um dos sinais da Páscoa daquela época. E aí eu aprendo na Bíblia, na palavra de Deus, que eu preciso ser uma testemunha viva do Senhor. Que eu preciso entender que esse momento que eu sou livre agora do pecado, da morte, do inferno, eu preciso repartir isso, essa liberdade que eu tenho, com os mais próximos de mim, em nome de Jesus. E por último, eu concluí a mensagem no domingo, falando que um dos sinais também da Páscoa de Cristo, da Páscoa do Senhor, é que agora, este sangue que estava lá nos umbrais das portas, agora ele está dentro do meu coração. Tem muita gente, eu citei isso domingo na mensagem, né? Quem estava conectado, né, ouviu ali, né? Tem muita gente que está pondo aí nos umbrais da porta e fazendo coisa, né, protegendo do coronavírus, protegendo de tudo que é mais, sei lá, de qualquer coisa que tem por aí. Olha, irmãos, sinceramente, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu não vejo respaldo em fazer isso. Olha, Deus deu uma direção para a igreja, para o pastor, para beltranos fazerem isso. Opa, tudo bem, se Deus falou com eles, eu não posso questionar a voz de Deus na vida deles. Mas a Bíblia não me recomenda hoje a ungir meus umbrais aqui, a colocar, né, sei lá, óleo da unção, seja o que for. A Bíblia não me diz o que fazer para fazer isso. Se eu tenho uma orientação do Senhor, eu faço assim. Tudo bem, eu não vou questionar a pessoa que recebeu uma ordem de Deus. O que eu tenho que entender, o que a Bíblia está me dizendo, é que este sangue do Cordeiro, quando eu entendo o projeto de salvação, o projeto da vida eterna, o plano do Senhor, desde Gênesis até hoje, este sangue, ele marca o meu interior. Porque este sangue de Cristo, na verdade, para a minha vida, para nossas vidas, né, quando eu falo para mim, eu falo para todos de forma geral, ele é, na verdade, o selo, o carimbo, na verdade, de que eu agora estou caminhando para a Nova Jerusalém, para a celestial, para a nação celestial, né? Para uma nova vida em Jesus, para um tempo que ele me chamou para ser um cidadão dos céus. É nesse sentido que a palavra do Senhor, ela nos recomenda, ela nos orienta. Ou seja, os umbrais do templo, né? Ou seja, esta casa, né? Até tem a musiquinha, né? Esta casa, como é que é mesmo? Esta casa é minha casa, nós preparamos ela para o Senhor. Eu acho que é mais ou menos assim. Tá? A turma aí está cantando, eu me esqueci agora, mas é mais ou menos isso. Essa aí mesmo. Essa aí. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor. Essa casa aqui, irmãos. Não é essa parede aqui, né? Essa casa. E essa casa precisa estar com a marca do sangue. Né? Essa casa precisa estar com a marca do sangue. Que é isso que a Bíblia está dizendo. Que quando esta casa, né, está marcado com sangue, a morte ela não terá mais domínio sobre nós. Né? Aí a Páscoa se concretizou na nossa vida. Né? Passamos da morte para a vida, em nome de Jesus. Então, irmãos, basicamente, a palavra que nós ministramos, ela foi nessa linha, nesse sentido. Como eu costumo sempre fazer aqui às quartas-feiras, que é um ruminar, eu sempre trago alguns questionamentos, algumas perguntas, algumas reflexões mais íntimas para nós aqui, né, para a gente ruminar. No entanto, eu vou fazer um pouquinho diferente, até porque eu não quero passar do nosso horário previsto, né? Eu quero, na verdade, me limitar àquilo que nós estamos aqui trabalhando e se propondo a fazer, né? Até porque eu sei que também os irmãos têm as suas tarefas, apesar de estarem na quarentena, eu sei que está todo mundo trabalhando. Se não está saindo, está em home office, mas está fazendo alguma coisa, alguma atividade. Eu fiz uma proposta um pouco diferente para a noite de hoje. Sobre a mensagem, meus irmãos, né, sobre a palavra que nós ministramos, ela basicamente ela andou nesta linha, neste caminho, e eu gosto muito dessa última frase, principalmente do último versículo 11, né? Lombo cingido, sandálias nos pés, cajado nas mãos. E eu até disse isso no culto de domingo. Cinja os lombos com a verdade, né? Cinja os lombos com a verdade. Porque essa foi a recomendação do Antigo Testamento e a recomendação do Novo Testamento. Né? Ou seja, viva de acordo com a verdade da palavra de Deus. Sandálias nos pés. O que é isso? Né? A preparação do Evangelho da Paz, que nossos pés eles sejam portadores deste Evangelho da Paz. E cajado na mão, que tenhamos nós a autoridade que o Espírito Santo nos concedeu através de Jesus por causa da sua morte e da sua ressurreição. Então, eu preciso entender que eu agora, em Cristo, eu sou um embaixador. Eu tenho
autoridade espiritual, porque o Senhor nos concede assim, e é isso que a palavra do Senhor nos orienta. Então é lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Essa é a Páscoa do Senhor. Amém, meus amados? Dá um joinha aí, em nome do Senhor, porque o microfone está fechadinho, né? Maravilha. Mas, queridos irmãos, eu fiz hoje uma proposta um pouco diferente para a gente falar um pouquinho da nossa reunião aqui da unidade da igreja. Falamos um pouquinho. Eu quero pegar esses últimos 30 minutos, repartir esse segundo momento, então, para a gente falar um pouquinho, irmãos, daquilo que nós tínhamos de proposta para agora, para esse mês de abril, principalmente no dia 5. Tá? Eu pedi para a Cris aí, ela vai compartilhar conosco algumas telinhas, tá? Que vai, na verdade, obrigado, Cris, mais uma vez, viu? Sempre disposta aí, ela que criou tudo isso aqui, irmãos, porque realmente tem sido uma bênção aí a Cris para nós nessa época, nesse tempo aí, muito precioso aí. Obrigado por todo o teu trabalho. Irmãos, eu quero talvez me tornar um pouco repetitivo, tá? Mas acredito que, para alguns irmãos, obviamente, mas eu acredito que essa repetição, ela se dá não para me tornar talvez um pouco enjoado, falar sempre as mesmas coisas, mas talvez para a gente fixar e saber exatamente o que nós queremos como igreja, o que nós estamos falando, pensando como igreja, né? E pode passar a próxima telinha aí, Cris, por favor. Tá? O que acontece, irmãos? Nós começamos um alvo, um propósito, e eu trouxe isso, inclusive, para uma reunião de liderança que a gente teve, logo bem lá no comecinho, lá quando, depois de estarmos já eleitos pela Assembleia Geral do mês de outubro, no dia 31 de outubro de 2016, naquela Assembleia, né, onde a igreja esteve presente e ali então escolheu o seu pastor, esse que vos fala hoje. Talvez Deus me deu essa graça, né, e eu até costumo dizer, já falei isso algumas vezes, eu não sei se o pastor Marcos Elias, ele já tinha no coração dele esse propósito de deixar a igreja logo depois de 1 ano e meio, nós temos assumido ali como pastor auxiliar, ou o próprio Deus havia, talvez, eu quero acreditar nisso, né, que Deus, na verdade, estava conduzindo tudo isso, mas eu tive talvez a graça de chegar 1 ano e meio antes de ser o pastor da igreja e poder ter uma ótica despretensiosa a respeito da igreja e fazer perguntas para mim, para o meu coração, que eu, na época, compartilhei, né, com o pastor Marcos, inclusive, né, como era o pastor presidente da época, eu também tinha compartilhado com ele as minhas perguntas. E essas perguntas que eu fiz, irmãos, não quer dizer que elas precisam de resposta. São, às vezes, algumas perguntas retóricas. E eu já compartilhei essas perguntas com a diretoria, com o conselho eclesial, com os líderes dos nossos ministérios. Compartilhei isso, irmãos. E é talvez por aí que nós estamos pautando algumas coisas do nosso ministério atualmente, né, para que a gente possa entender e compreender. Claro que na ocasião não eram 94, né, naqueles dias eram 91. Mas agora, claro, a gente refez o trabalho, né? Então, a primeira pergunta que eu fiz para mim naqueles dias, lá de dezembro de 2016, aos 94 anos de igreja, chegamos ao êxito e sucesso com o nosso ministério? Essa foi a primeira. A segunda pergunta estamos extremamente agradecidos por tudo que o Senhor já fez por nós. E podemos agora, então, né? E podemos nos acomodar porque não há mais nada o que fazer? Pode passar mais uma aí, Cris. A terceira pergunta. Visto que nós estamos, né, ou estando na capital do estado, vendo dias difíceis como nação, diante da violência, eu estou falando de dezembro de 2016, da violência exacerbada da nossa cidade, como podemos impactar nossa comunidade com palavra e missões? Visto que esse foi um dos slogans trabalhado, pelo menos quando nós chegamos, né, era um slogan muito trabalhado na igreja, palavra e missões. Mais uma. O que é que nós, então, compreendemos ou entendemos por palavra? É a pregação do evangelho genuíno, que é apenas para os meus ouvidos, ou, neste caso, né, para os nossos ouvidos? Mais uma.
Mais uma lâmina aí, por favor. O que entendemos por missões? São, então, nesse sentido, né? Contribuições financeiras para a nossa denominação, missões urbanas, ou seja, olhar apenas a igreja matriz, o que é para nós missões? As perguntas que eu estava refletindo lá em 2016. Como, então, podemos transmitir a palavra genuína por meio de missões, visto que era o que falávamos bastante naquela época, né, a palavra missões, por meio de missões, olhando a nossa comunidade. Irmãos, essas perguntas, na verdade, como eu falei anteriormente, não quer dizer que elas precisam ser respondidas, porque aqui eu posso, se eu abrir aqui, né, para uma conversa, aqui a gente vai longe, aqui. Nós vamos ficar aqui debatendo isso aqui por muitos dias. Primeiro, eu estou falando com um público aqui extremamente inteligente, graças a Deus por isso. Segundo, gente de muita experiência, de larga experiência, tanto em termos de ministério, em termos de evangelho, né? Como também de fé, de vida cristã e experiência de vida. Então, são perguntas, na verdade, que não necessariamente eu fiz no sentido, eu fiz elas sozinhos naqueles dias, né, de 2016, de tentar eu mesmo tentar responder para o meu coração, como eu poderia ser um pouco mais eficaz, como eu poderia, Gerson, ser um pouco mais eficaz até mesmo na missão, né, no ministério. Então, a partir disso, logo depois que a igreja tomou a decisão de nos convidar para o ministério, eu entendi que eram estes alvos e propósitos de ser uma igreja que eu estava traçando para nós aqui. E sem dúvida nenhuma, irmãos, tudo isso foi repartido e muitas vezes com a nossa liderança. Isso nunca foi assim, meio de goela abaixo, né? De cima para baixo e ponto final. Não, de maneira nenhuma. Primeiro porque nem é o nosso feitio, não é o jeito que eu entendo ser pastor, não é dessa forma que eu vejo o ministério pastoral. Né? Segundo lugar, também porque nem é também o nosso sistema de igreja. Nossa igreja é uma igreja democrática, né? E as pessoas elas podem e têm a liberdade de poder opinar, né, sobre os trabalhos da igreja. Bom, diante disso, irmãos, eu comecei a entender que haviam desafios. Diante das perguntas colocadas acima, eu entendi alguns desafios. Então, eu pedi para a Cris passar mais uma telinha, porque eu precisava, então, era discernir o desafio que estava diante de nós. Ou seja, o que é que nós estamos, em 2016, tudo isso, né? O que está diante de nós? O que nós vamos fazer com tudo isso? Porque eu posso, literalmente, olhar para as perguntas e não respondê-las, né? Mas tentar dar um norte, ou pelo menos tentar trazer uma luz sobre esses questionamentos. Então, o que nos leva, neste tempo, a organizarmos e planejarmos nosso trabalho como igreja, visando os nossos 100 anos, o nosso centenário. E aqui, irmãos, eu falo com muita tranquilidade, porque se vocês estão, talvez, compreendendo, e acredito que sim, observem que todos os anos, desde 2017 para cá, né, porque assumimos de verdade mesmo, foi no dia 5 de janeiro de 2017, quando a gente assumiu mesmo a igreja, nós temos tentado colocar sempre um desafio novo para nós a cada ano, e algumas implementações, alguns incrementos. Né? E por que isso, irmãos? Primeiro porque nós somos uma igreja centenária, né? Quase centenária, 94 anos, este ano agora, daqui a 2 meses, fazendo 95. E veja bem, hoje mesmo, na nossa reunião do CIMEPA, o Conselho de Pastores de Porto Alegre, uma das perguntas foi, como, pastor Gerson, a Igreja Betel está enfrentando agora todas as questões e também as administrativas financeiras? E eu disse, irmãos, nós somos uma igreja que enfrentou a Segunda Guerra Mundial. Eu já respondi? E aí o pessoal deu risada, né? Mas acontece o quê? Nós enfrentamos grandes desafios. Grandes desafios. Será que vai ser o vírus que vai fechar as portas da igreja agora? De maneira nenhuma. Não vai. Vamos sofrer algumas intempéries? É claro que sim. Mas eu respondi dessa forma para os pastores aqui de Porto Alegre hoje de manhã. Nós enfrentamos a Segunda Guerra Mundial, irmãos, que durou anos. Né? E estamos aqui ainda. Então, o que nos leva a pensar e organizarmos, olhando para hoje? O contexto atual da nossa cidade, tá? A realidade do tempo, o horário, né?
dos nossos membros, nossos irmãos, e os seus muitos compromissos. Mais uma telinha aí, Cris. A necessidade de ganharmos pessoas para Cristo, apesar do ceticismo ser maior agora do que antes. Eu estou falando de 2016, viu, irmãos? Já está diferente em abril de 2020. Glória a Deus por isso. Mas o ceticismo ser maior agora do que antes e as pessoas não desejarem muito estar em reuniões da igreja. Tá? E, por último, aprender a ser uma igreja relevante para a nossa comunidade. Então, esses 4 desafios, nós precisávamos, naqueles dias, discernir como nós podemos enfrentar isso, como nós vamos avançar, como nós vamos pensar a respeito disso aí. O que é que nós vamos avaliar com base em todas as perguntas, olhando para esses 4 desafios, né? Talvez teria mais uns 50 aqui, né, irmãos? Mas certamente nos faltaria braço, perna, cabeça, tudo, para a gente poder avançar. Então, é melhor pensarmos em 4 grandes desafios, né, para que nós pudéssemos, então, começar a fazer as primeiras avaliações e também, quem sabe, né, as primeiras modificações, algumas transformações, e sempre conversando e analisando juntamente com os irmãos. Então, começamos a focar, a trazer foco, a trazer luz, a trazer tentar gerar isso para a igreja. E nós começamos a ministrar muita coisa a partir de 2017, irmãos. Tá? Eu estou recapitulando aqui, fazendo um apanhado geral das coisas que eu já falei muitas vezes. Então, nós começamos a trazer alguma luz para isso. Primeiro, que os nossos trabalhos, que os nossos eventos e as nossas programações, elas tivessem propósito. Por que isso, irmãos? A gente faz coisas sem propósito. Eu não, de maneira nenhuma, eu quero aqui trazer alguma crítica destrutiva ou algo pejorativo, mas às vezes nós nos esforçamos tanto, fazemos um trabalho gigantesco, uma força enorme. Por quê? Porque, olha, se faz isso há muito tempo, mas não se avalia, de fato, se esse propósito ele condiz com a realidade daquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu usei, e ainda tenho usado muito, inclusive falei isso no PV, dia 29, né, agora, poucos dias atrás, ali no PV, que a nota de R$50, a nota de R$100, ela é a mesma desde 94, quando o RV mudou para o plano real. Ela não mudou nada. A nota de 50 continua tendo uma oncinha pintada, né? Só que com R$50, irmãos, olha o nome, R$50, nós íamos no mercado e fazia compras. Eu lembro ainda de nós encher o tanque da caminhonete do meu sogro, né, de um carro a diesel que ele tinha, com R$50. E hoje a gente pega a mesma oncinha pintada e toma café. Né? A mesma. Ou seja, ela é a mesma nota, porém o valor monetário dela é outro. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A Bíblia Sagrada, ela não muda, ela é infalível, ela é eterna, vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. Só que eu preciso contextualizar, eu preciso entender que tempo é esse, que momento é esse que eu estou vivendo, para poder exatamente fazer um trabalho efetivo. Por isso, eu tenho que saber exatamente qual é o propósito. Irmãos, há pouco tempo atrás, e eu estou falando de pouquíssimo tempo atrás, e tem gente aqui que já passou de 17, 18 anos, sabe disso, nós tínhamos 3, 4 igrejas. Era a Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, igrejas batistas, e mais aí umas 2 ou 3 aí, quadrangular, talvez, né? E outras mais. E hoje, irmãos? Olha, hoje aqui, de A a Z, nós temos igreja. Né? Olha só, domingo, quem assistiu pelo YouTube, o culto domingo, nós demoramos um pouquinho para baixar ali, né, para terminar o culto no YouTube, e o que aconteceu logo depois, alguns segundinhos, já entrou outra igreja, conectado ali junto. Aquela produção automática, né, já entrou uma outra programação de outra igreja. E assim, irmãos, nós estamos diferentes. Então nós temos que saber qual é o propósito. Por isso que nós temos que saber exatamente o que nós estamos fazendo, o que nós estamos programando, em nome de Jesus. Como isso? Segundo, é compreendendo a vontade de Deus para a nossa igreja neste lugar. Alguém disse que se eu mirar na lua, eu vou acertar em nada. Né? Não vou acertar em nada. Se eu quiser mirar em qualquer coisa, em nada eu vou acertar.
Agora, se eu saber exatamente aonde eu quero chegar, a probabilidade de nós termos sucesso, de nós termos êxito no trabalho, ela é maior. Né? Pode ser que a gente pode até falhar. E eu já falei isso numa reunião de líderes. Irmãos, eu às vezes prefiro errar porque nós tentamos fazer alguma coisa do que eu simplesmente, quando eu saí aqui do ministério aqui de Porto Alegre, dizer para vocês, irmãos, não erramos em nada. Mas também tu não fez nada, né? Óbvio. Né? Tu não criou nada, tu não fez absolutamente nada, por isso que tu não errou nada. Eu confesso, irmãos, que nós como homens, eu talvez já falhei nesses 3 anos, indo para o 4º ano agora de ministério aqui com vocês. E peço sempre perdão, né? Porque talvez nós erramos mesmo, é verdade. Mas nunca foi com o propósito, vamos errar. Não, nós vamos fazer alguma coisa, e pode ser que dê errado. Por quê? Porque nós estamos e nós queremos compreender qual é a vontade de Deus para nós, em nome de Jesus. E aí nós começamos a alinhar algumas coisas, irmãos. Pode passar mais uma aí, Cris? Ou seja, a mesma batida do coração. O que é isso, irmãos? Unidade. Unidade, a mesma batida do coração. Eu não posso pensar no meu quinhão aqui, do meu ministério, e esquecer o meu irmão do lado, que ele vai usar o tempo daqui a pouquinho mais. E aí o meu trabalho é totalmente desvinculado dele. Por quê? Ora, porque eu atendo as crianças e ele atende a terceira idade. Irmãos, isso serve para o mundo, mas para a igreja de Deus não serve isso. Nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos um só. E eu tenho insistido muito nisso na questão da unidade. Eu não sei, como eu não tenho acesso a todas as telas aqui, se tiver algum outro obreiro aqui das congregações, irmãos, a primeira coisa que nós começamos a focar é o quê? Nós somos uma igreja. Não é vocês são lá do Sarandi, vocês são lá de Viamão, né? Vocês são lá da Zona Sul. Não. E quando nós falamos a respeito de ser um só, a primeira coisa que nós fizemos foi um retiro espiritual para unir as nossas famílias. Trouxemos as crianças, trouxemos as esposas, passamos um dia abençoado, né? Por que isso, irmãos? Porque nós somos um só. Nós somos um só, em nome de Jesus. Né? Então, o que eu digo? Por que eu digo isso, irmãos? Não apenas para nós, talvez na matriz, mas é algo que nós estamos perseguindo, né? Para toda a nossa igreja, em nome de Jesus. Sermos um, assim como o Pai é um em Cristo, em nome do Senhor. E cuidar de cada pessoa individualmente. Né, que era retomar a prática da igreja primitiva, os pequenos grupos. Por que eu botei lições da EBD ali, irmãos? Né? Porque, na ocasião, em 2017, a revista da Escola Bíblica Dominical, ela vinha trabalhando justamente dentro dessa linha, né? De trabalhar a questão dos pequenos grupos. Né? E não sei se alguém lembra disso, mas foi trabalhado o ano inteiro na EBD a respeito de retomarmos isso. Tá? Isso não é algo novo, isso é algo tão antigo quanto a igreja primitiva, que assim ela trabalhava e ela fazia. Eu sei, meus irmãos, que eu estou sendo aqui meio monólogo, né, que eu não abri para vocês falarem, né, mas que eu não vou repetir isso de novo, tá? Eu espero que vocês estejam todos na sala na próxima quarta-feira, né? E aí sim, vocês vão vir com as perguntas prontas para mim aqui. Eu espero. Por fim, irmãos, pode passar mais uma aí para nós. Como é que nós vamos atingir isso? Quais as ações para que nós pudéssemos, de fato, fazer com que este foco se tornasse uma realidade? Eu estou falando de 2017 agora para frente, tá? Como é que nós poderíamos responder as perguntas iniciais, trabalhar dentro desse desafio diante de nós, entendermos o nosso foco que eu acabei de citar? Então nós começamos a fazer algumas coisas já em 2017 mesmo, irmão. E nós partimos primeiramente das questões espirituais. Não foram ações concretas de mudanças gerais. Não, nós trabalhamos tudo espiritualmente. Por quê? Porque eu creio que é assim na terra como já é no céu. Primeiro as coisas acontecem no mundo celestial. As coisas acontecem dos céus na terra. Não é da terra para o céu. Né? As ações, elas têm que ser de Deus para nós. Se nós queremos a vontade, compreender a vontade de Deus, eu preciso estar em conexão com Deus. Então nós começamos a fazer o quê? Uma semana de oração de igreja aberta, das 8h30 às 20h30, que a gente denominou Semana das Primícias, encerrando com uma vigília, na sexta-feira, né? E no domingo,
trazendo uma oferta de amor, uma oferta especial mesmo, né? Porque eu entendo oferta como adoração ao Senhor, né? Dízimo é a minha obrigação como servo de Deus, como servo de Deus. Mas oferta de amor é a adoração espontânea. É aquilo que eu faço, né, com alegria no meu coração. O segundo propósito para atingir o objetivo, ou seja, as ações práticas, foi nós aliarmos esse jejum e a oração dos 40 dias da CIB à nossa semana. E nós temos feito isso até então, né? E vamos continuar. Daqui uns dias começa, inclusive, já os 40 dias. Junto a isso, nós colocamos mais um propósito espiritual, que é o relógio oração, que é feito sempre uma semana que antecede a ceia, né? Sempre, desde 2017, nós estamos trabalhando forte nisso, né? Mas não oração, vou orar por qualquer coisa, vou orar, sei lá, pelo papagaio, pelo cachorro. Não, não, não. Nós temos um alvo como igreja, né? Nós temos um alvo, nós temos 5 propósitos de oração, né? Podemos orar por qualquer outra coisa? Podemos, sem dúvida nenhuma, mas nós, como Igreja Betel, e quando eu falo Igreja Betel, eu não me refiro à matriz, eu me refiro a todo o nosso campo, todos nós estamos orando juntos pela nação, pela família, pela unidade da igreja, batalhando espiritualmente e por salvação. Estamos fazendo isso em Tapes, estamos fazendo isso lá em Torres, né? Porque esse é o propósito que nós estabelecemos para nós como igreja, para nós orarmos. Tá? E óbvio, irmãos, que com a oração eu falo a Deus, mas com a leitura bíblica eu ouço Deus. E aí eu começo a entender a vontade de Deus. Por quê? Porque eu estou ouvindo Deus através da sua palavra. Mas o Beltrano profetizou assim, profetizou assado. Bênção, que maravilha. Mas a maior profecia que nós temos revelado para nós é a palavra, é a Bíblia Sagrada. E nós não podemos, qualquer outra profecia tem que estar abaixo da maior profecia que foi trazida à luz aos homens. Bíblia Sagrada, irmãos, palavra de Deus. E amém por isso, mesmo que vocês não vão dizer amém, que está tudo no mute aí, né? Mas amém por isso. Vocês vão concordar comigo nisso, em nome de Jesus. E por último ainda, né, mais uma ali, ser relevante, já que era uma das perguntas iniciais. Como é que nós vamos ser relevantes para essa comunidade? Então, um dos propósitos que eu estabeleci no meu coração, Senhor, dá-nos Porto Alegre, dá-nos essa cidade. Por favor, Senhor, entrega ela nas mãos da igreja. Eu não quero dizer assim, tem que ser só para nós, os outros não. Não, não. Mas, Senhor, pede-me e eu te darei as nações por herança, Senhor. Nos dá a cidade. Só que, para minha grata surpresa, irmãos, no mês de julho de 2018, o CIMEPA, que é o Conselho de Pastores em Porto Alegre, nos desafiou para sermos intercessores de Porto Alegre. Nós e a Igreja Chuva Serode, né? E nós assumimos essa responsabilidade. E Deus tem nos dado uma graça muito tremenda, né? De poder estarmos orando, sendo intercessores da cidade, né? Em nome do Conselho de Pastores de Porto Alegre. Então, para nós, para mim, foi uma resposta tremenda em ser relevante na nossa cidade. E não somente no quesito espiritual, mas também nas questões sociais e espirituais da nossa comunidade. E aí tem todos os trabalhos que a Bobs aí tem desenvolvido, graças a Deus por isso, né? O Flávio, juntamente com vários irmãos ali, tem sido realmente bênção, né? Estamos aí agora, Cachoeirinha, né? É o nosso grande alvo agora também para os próximos dias, em nome de Jesus, né? E basicamente, irmãos, nós estamos trabalhando, eu estou fazendo um resumo aqui de 3 anos, praticamente, daquilo que nós entendemos como Igreja Betel em Porto Alegre. E a última, passa mais uma aí, que diante de tudo isso, irmãos, os nossos eventos, os nossos congressos, as nossas campanhas, né, as nossas conferências, elas são importantes, sem dúvida. Mas elas se tornaram secundárias diante da palavra e da oração. Eu ainda estou sonhando com o dia em que, quando nós tivermos a Semana das Primícias de Igreja Aberta, em nome de Jesus, tenhamos ali momentos assim preciosos de muita gente passando aqueles dias ali, sabe? Realmente transitando dentro da igreja, adorando, orando, buscando ao Senhor, lendo sua palavra, sabe? Clamando, intercedendo. Eu tenho pedido muito ao Senhor, assim como nossas conferências, nossos congressos, enfim, nossos eventos, reúne muita gente. Eu tenho pedido a Deus também que
que a gente possa reunir muita gente em torno da sua palavra e em torno da oração, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, agora vocês estão com o meu rosto de volta, né? Na verdade, claro, seria muito e necessário, é necessário, inclusive, né? Nós conversarmos mais a respeito disso, falarmos mais a respeito disso, porque nós estamos agora diante de um momento atual, como igreja, né? E quando eu falo momento atual, é abril de 2020. Veja quantas coisas, né, irmãos? Já de lá para cá, eu digo assim que Deus já nos deu a graça de conceder, de visualizarmos, nos concedeu essa bênção, né? E agora esse momento, talvez, aí que nós estamos vivendo, né, um momento virtual aí, igreja online, né, um grande desafio para nós, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito também que tudo isso, todo esse histórico que eu trouxe da igreja, irmãos, muitas dessas coisas, elas não se perderam, não se perderão, né, por conta de sermos uma igreja online. Muito ao contrário, muito ao contrário. Uma das coisas que eu tenho visto, por exemplo, mesmo na própria distribuição de alimentos, né? Eu sei que isso faz parte do DNA da igreja, não foi hoje que começou essas funções, eu sei disso, né? Muita gente já trabalhou há muito tempo, né, pela associação e agora em prol da comunidade, de ajudar a comunidade, de abrir a igreja, né, para preparação de alimentos e assim por diante. E não perdemos essa característica aí de ser relevante para aqueles que estão necessitados. Mas existe um momento atual. Existe um momento atual, existem algumas coisas que elas estão sobre a mesa e algumas coisas que agora, inclusive na última ceia de dezembro, nós trouxemos como orientação para a igreja. No entanto, eu já cansei de falar, porque faz 1 hora que eu estou falando ininterruptamente, imagina que vocês já estão cansados de me ouvir também, que eu vou encerrar por aqui, né? Tá bom? Eu sei que você já pode botar aí, amém, para agora, né? Eu já estou parando, tá bom? Mas eu precisava, talvez, fazer esse monólogo aqui com vocês, né? De eu estar falando e refletindo, irmãos, porque eu tenho quase certeza absoluta que vocês querem conversar e querem falar um pouquinho. Só que hoje o nosso tempo já está praticamente esgotado para a gente fazer isso, né? Mas se alguém está sofrendo de ansiedade e precisa falar hoje aqui, com tudo que eu falei, que não destoe da conversa, né? Eu quero dar essa oportunidade, a Cris vai nos ajudar agora aqui, né? Eu não sei onde é que está a Cris aqui, mas a Cris deve estar por aqui, né? Na minha telinha não aparece. Mas se alguém quiser, assim, pelo menos trazer, não vai ser possível, irmãos, né? Nós vamos ter que fazer isso muito rapidamente, porque o horário já avançou, né? Falar alguma coisinha, citar algo aqui, irmãos, e quer mencionar a respeito disso, tudo que nós estamos aqui conversando sobre ser igreja, neste tempo, agora, principalmente, fique à vontade. Eu quero ceder a palavra para vocês. Cris, nos auxilia nesse momento, por favor? Oi, pastor. Por enquanto, ninguém se manifestou aqui. Então, eu fico então até mais do que feliz, então, porque todo mundo entendeu, todo mundo aceitou, isso é uma bênção, maravilha, ô glória. Pelo menos vou ficar assim, né, feliz assim, desse jeito. Nosso povo entendeu tudo, essas minhas ovelhinhas são uma bênção. Bom, eu não sei quantos temos na sala aqui, irmão, se quiser acionar ali no chat, ali, né, para colocar alguma coisa, fique à vontade. Eu ainda teria... Né, 40 salas conectadas. 40 salas conectadas, maravilha, que benção. Eu quero ainda, irmãos, trazer luz, né? Eu acho que, olha, na minha telinha aqui aparece o Moisés levantando a mão aqui. É isso? Ah, então tá bom. Então liberamos o microfone do Moisés, então. Só para dizer que eu não estou ansioso, por isso que eu não vou falar nada. Tá bom, maravilha. Joia, tá certo. Queridos irmãos, eu queria trazer também para vocês, né, algumas questões de hoje, mas eu vou deixar isso para a próxima sala, né, próxima quarta-feira, quando nós estivermos juntos.
né, a respeito de algumas questões atuais, que não vai ser monólogo, fiquem tranquilos, eu pretendo fazer isso muito rapidamente, na próxima quarta, mas eu gostaria que nós encerrássemos então, irmãos, tendo aqui um momento de oração, em nome de Jesus, porque eu falei para vocês aqui, né, que nós assumimos uma responsabilidade como igreja, e eu já falei, vou repetir para vocês de novo, né, isso aí foi o pastor Gerson. Olha, irmãos, é verdade, eu não posso esconder, é uma verdade. Só que é a Igreja Betel, que está o nome deles lá, né? Graças a Deus por isso, né? Lá no conselho, o que se tem é que foi a Igreja Betel que está na responsabilidade, né? Sim. A bênção de Deus. Tá aqui, ó. Ao apoio técnico aqui, né, dos nossos irmãos aqui, a produção está enviando para nós aqui, né? Nós vamos ter esse tempo de oração, sim, né? Agradecimentos aqui. Nós vamos orar, então, aqui. A Isabel está agradecendo pela vizinha dela, né, da semana passada, né? Nós estávamos orando, né? Vamos orar por ela, vamos agradecer. Está em casa, graças a Deus por isso, maravilha. E nós vamos encerrar, então, irmãos, agradecendo a Deus, né? Porque o Senhor respondeu as nossas orações aqui, em nome de Jesus. Que bom, irmã Isabel, ficamos felizes aí, né, com essa resposta aí, essa é bênção de Deus. E nós vamos continuar orando, irmãos. E aqui está um dos assuntos de oração também, além desse tempo de agradecimento, pela nossa cidade. Tá? Amanhã nós vamos ter reunião do Conselho Eclesial. Sexta-feira, permitindo Deus, vamos ter reunião da diretoria também. Porto Alegre, tá? Isso foi reunião de hoje, aqui, tá? Que eu tive hoje com o pessoal aqui do Conselho de Porto Alegre, Conselho de Pastores. O nosso prefeito está muito resistente mesmo, tá? Claro que as prefeituras vão ter autonomia sobre os decretos, tá? Mas assim, irmãos, vamos orar porque para Porto Alegre, o prefeito aqui está com algumas ideias, e isso é fonte quente porque foi o vereador que nos falou, né, irmãos? Então não é diz que me diz que, né? É fonte lá de dentro. Ele quer, inclusive, manter a quarentena para maio, em Porto Alegre, né? O comércio, claro, o comerciante está enlouquecido, né, com essas ideias do prefeito. O que o vereador nos passou hoje de manhã aqui na reunião conosco é que o prefeito aqui, na verdade, ele tem um pouco de dificuldade, assim, ele é bem resistente, né, assim, a essas questões. Então temos que orar por ele, né? Eu confesso, irmãos, que nós como igreja, claro que nós sofremos também, a gente quer voltar, né, de uma vez lá para o nosso tempo, né, sem dúvida nenhuma, todos nós queremos. Mas a gente também tem que se preocupar com o pequeno comerciante agora, né? Com aquele pequeno microempreendedor, né? E realmente ele vai sofrer muito com toda essa situação aí, né? Já quase todas as prefeituras do interior aí praticamente já começou aí de forma vertical já, né? Esse isolamento social. Mas aqui em Porto Alegre está mais difícil, né? Até o dia 30 é lei, vai se manter o decreto dele, né? Mas vamos orar para que não seja, principalmente que não afete o empresário, o microempreendedor, o pequeno comerciante, né? Em nome de Jesus. Vamos orar por esse assunto da nossa cidade, irmãos. Amém? Temos esse pedido de agradecimento também da irmã Isabel, e também vamos orar pelo Jorge Bernardes, né? Que foi o irmão Marco. O irmão Marco é a Hélida que pediu, ele está lá na UTI ainda. E já atestou, né, positivo para Covid-19. Então vamos orar, então, em nome de Jesus. A Lidiane e o Gustavo também estão orando, pedindo oração, desculpa, pelo Diego, né, que deu entrada no hospital. Vamos orar também, né? Vamos orar em nome de Jesus. Se alguém tiver mais um pedido, quer colocar aí, ou quiser falar com a Cris diretamente aqui, né, está nos auxiliando, por favor. Então, nós temos esses assuntos, irmãos, de oração, e por fim, vamos agradecer, então, por esse propósito, por esse pedido que foi feito, né? Vamos agradecer no final. Eu vou pedir que 2 irmãos, tá? E como não dá, assim, para a gente, talvez aqui se manifestar aqui, irmãos, porque o tempo já está passado, eu vou pedir ao pastor Rui que faça essa oração, pastor Rui, por esses irmãos aqui, né, Jorge Bernardes e pelo Diego, que estão aí hospitalizados, tá? Nós vamos pedir a Deus pela vida deles, então, em nome de Jesus.
E depois eu vou pedir para a Dani, que está aqui do meu lado já com o microfone, orar por Porto Alegre, né, que é este assunto do prefeito Marquesan, né? Vamos orar. Então vamos, por favor, o pastor Rui, está liberado o microfone já? Está liberado. Então, por favor, tenha a vontade. Estamos escutando? Senhor Deus, nós te pedimos, como povo de Deus, pela tua misericórdia. Todos os dias temos levantado e pedido misericórdia para nossas famílias, para nosso povo, para nosso país, mas também para a terra. Não entendemos totalmente, plenamente os teus planos para agora, mas sabemos que de alguma forma tu estás nos falando, que tu estás nos controle de tudo. E nós oramos sim, nós pedimos sim, pela vida, pela cura, pelo conforto do Jorge e tem mais um nome? Diego. Pelo Jorge e pelo Diego. Nós pedimos sim, Senhor, que tu tenhas misericórdia deles e segundo a tua boa vontade, que é bem diferente da nossa, que tu os cures e os traga para perto de ti, assim como nós temos ficado. Nós te louvamos e agradecemos por Jesus Cristo, te agradecendo pelas tuas eternas misericórdias e tanta graça que tens derramado sobre nossa igreja e sobre os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, nós queremos orar, Senhor, por Porto Alegre. Queremos orar pela vida do nosso prefeito, Senhor, nosso governador. Queremos orar pelas autoridades, Senhor amado. Deus, nós, antes de começar essa sala, nós estávamos ali com os intercessores orando, Senhor. Como de prática, Senhor, fizemos antes de uma sala, temos o nosso momento de oração. E o Senhor vem muito forte ao nosso coração, Pai. Que quem manda, Senhor, endurecer o coração ou amolecer o coração é o Senhor. Assim como foi feito, Senhor, com Faraó. Talvez nós ficamos injuriados, aborrecidos, Senhor, e até reclamamos, ó Pai, das providências, ó Pai querido, que Ele está tomando. Mas se for isso, Senhor, que Tu queres tratar, e se for isso que o Senhor quer fazer, Pai, que o Senhor endureceu talvez o coração do nosso prefeito, é o mesmo Deus que vai fazer amolecer, porque o Senhor é Deus. O Senhor não deixa a gente sem resposta, Senhor amado, pedindo e clamando. A Tua palavra diz que Tu és o Deus sobre a nação, Pai. E nós temos clamado sobre ela. Nós temos pedido, Senhor, vem sobre esta nação, Pai. Nós temos visto a Tua palavra se cumprindo a cada dia. Então, Senhor, nós não podemos, ó Pai, estar expulsando, Senhor, talvez os demônios, ó Pai querido, que estão sobre a vida daquele homem. Pai, não é. Às vezes é o Senhor endurecendo e é o Senhor amolecendo. Nós que temos que entender que o Senhor é que governa todas as coisas. Mas nós somos o Teu povo. E o Senhor não vai deixar a gente desfalecer, Pai. Deixar a gente na necessidade. O Senhor vai abastecer as nossas casas. Nós temos orado isso todos os dias. O Senhor vai abastecer os nossos celeiros. O Senhor vai abastecer, Senhor amado, a Tua igreja e não vai deixar faltar nada, Pai. E nem para os missionários, ó Deus. Nós devemos descansar na Tua potente mão, Pai. Então, Pai, Tu és o que governa. Tu és o Senhor, ó Pai querido, desta cidade. Tu és o Senhor deste governo, Pai. Tu és o Deus dessa nação. Nós oramos e cremos, ó Pai, na Tua, Senhor, provisão. Cremos na Tua vontade, Pai. Que o Senhor faça a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados irmãos. Eu ainda quero terminar aqui agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês e com esta palavra de oração, logo após, então, aí a Cris vai liberar um pouquinho para a gente poder conversar, então. Pai, eu rogo a Ti nesse instante
Que tu venhas, ó Deus, de uma forma especial e poderosa sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, nesta sala, juntamente conosco, Senhor, neste tempo. Senhor, não é um encontro, Senhor amado, da família Betel com o pastor, mas é o encontro da tua igreja com Jesus Cristo, Senhor. E nós pedimos agora, na autoridade do Senhor, Pai, que o Senhor vá em cada coração, em cada lar agora, Senhor, trazendo paz, trazendo a tua tranquilidade. Vai, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos nesse momento, papai. Senhor, tu conheces nossas necessidades, tu conheces nossas angústias, tu conheces, Senhor, nossos anseios e todas as nossas dificuldades estão diante do teu altar, estão em tuas mãos, papai. Eu peço agora, Senhor, livra-nos de todo mal, Senhor. A tua palavra, Senhor, nos orienta a orar. Pai, não, ó Deus querido, não nos deixa, Senhor amado, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos o pão de cada dia. Tu nos orientou assim, Senhor, a orarmos, ó Pai. E eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos agora, na autoridade de Jesus. Ó Deus amado, começa, Senhor amado, trazer paz em cada coração, Senhor. Trazer, Senhor amado, tranquilidade dos céus. Trazer, Senhor Jesus, realmente, Senhor amado, essa paz que excede o entendimento. Em nome do Senhor, ainda que eu não entenda, ainda, Senhor, que nós não compreendemos exatamente o tempo, tu és o Deus que traz aquela paz que excede o entendimento e guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Senhor, eu rogo a tua bênção na vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Abençoa, Senhor, os filhos. Abençoa, Senhor, cada pai, cada mãe. Abençoa, Senhor amado, os celeiros e a dispensa de cada um, Senhor. Abençoa, Senhor amado, os negócios. Abençoa, Senhor amado, agora, em nome de Jesus. E que, ó Deus, todos nós possamos, ó Deus, ter esta paz, essa tranquilidade de saber, ó Deus, que temos um Deus que provê, que faz chover, Senhor amado, que abre aquelas comportas do céu. Assim nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Boa noite para todos vocês, meus amados irmãos, e que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos. E aí fica o microfonezinho aberto agora. Foto, primeiro foto. Foto, é verdade, a foto. Vamos lá, a fotinho, depois a gente encerra aqui. Quem puder abrir seu vídeo aí, que tá fechadinho. E dá um sorriso bonito aí. Isso aí, a Marcinha e o Marcos. Sorriso. Feito. Agora eu vou abrir os microfones. Eu tô bem, Moisés e Chora. Dupla boa. A dupla é benção. Vou te ver hoje. Os microfones já estão abertos. Viu? É das salas para todo mundo. Tem uma neve na Isabel. Manuele. Oi, Manuele. Samuel. Tarde. Cadê o Eric? E aí? Virou. Cadê o Eric? Oi, vó. Oi. Oi, Rui. Mano, É atrasada, gente. oi, Cledemar e Rejane. Boa noite. Isabel. Filha. Sama. Oi, Lisama. Cris, a tua cara correndo pela sala é a coisa mais linda do mundo. Aí, Duduzinho. A Ângela. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Marco. Linda! Olha o sorriso. Paz, pastora. Olha o povo de São Brás aí, ó.
Oi, Elisama. Oiê! Sim. Meus queridos. Ângela. Seu nome é Benção. E aí? É benção. Amém ou não amém? Cadê? Tá dormindo? Ele falou demais. Vai um bolinho aí. Abençoe, meus Ô, irmãos. Fraga, tudo bem, Fraga? Praga, né? Só tem praga aí. Tem uns quantos aqui de fora. Oi, pastor. Dani. Meu gato e meu Max. Oi. Bênção de Deus. Qual dos pragas que ele se referia? Olha Cris. só aqui. Olha a sala cheia aqui, ó. Olha lá, pastora. Ô, Marco. Ei, Nilce. Oh, maravilha. E Rogério. Simone. Moni. Dani. Deus. Tira a imagem. A Vitória, né? Tá lá, Vitória. Pastora. Fica à vontade aí, viu, Cris? A hora que você quiser apagar a luz aí, o irmão Claudemar te entregou a chave já, viu, Cris? Fica à vontade. Mais instrumento lá. Fico com pena de estragar a alegria do pessoal. Valdemar, apaga a luz, Valdemar. Não fecha a igreja que eu vou pegar os instrumentos. O pessoal do louvor tá deixando o pessoal sair, é? Ah, é o pessoal. É o pessoal do louvor. Sim. Então hoje a culpa é. Bolo que a Juba fez. Ah, opa! É bom. O Cândido. Viu, Samuel? Mas se é o pessoal do louvor hoje, então a culpa é do Moisés e da Jura. Eles que fizeram o louvor. Tiraram os microfones lá sem desmontar. Feito um bolinho aí. Ah, não vai. Aê! Feito um bolo aí. Que maldade. Vamos maldade, hein? Tá bom. Maldade, hein, Moisés? Pra mim. Repartir assim não vale, hein? Jura, a tela entrega funciona. Repartir assim não vale, hein? Tanto que eu já comi hoje. Jesus da glória, tem misericórdia. Vou desligar aqui então, pessoal, tá bom? Vou desligar. Deus abençoe. Cris. Boa noite. Tchau, boa noite. Deus abençoe. Amém, amém, amém.